Boa noite a todos. Mais uma vez na nossa live das segunda-feiras. Hoje a gente vem falando sobre um tema bem complexo, cheio de tabus, cheio de selos que se colocam, de rótulos que se rotulam as pessoas que têm esse problema, que é o crack, como a gente anunciou, do vício, as suas consequências. Como se forma, como é que se faz o crack? A gente vai começar falando sobre isso, de como se pega a cocaína e se mistura com bicarbonato de sódio, com éter, na água quente, e disso até as consequências mais piores que possam vir a ter uma pessoa que faz o uso dessa substância. Para isso, eu conto hoje aqui com o Dr. Mário, como sempre, junto conosco, psicólogo do Grupo Novo Encontro, e com a presença especial do Dr. Urânio também. Ele é médico e diretor da Clínica Árvore da Vida, lá em Maceió, que faz esse trabalho também, parceira junto com o Novo Encontro, faz esse trabalho também lá em Alagoas e a gente aqui em Pernambuco, sempre junto. E a gente também, no finalzinho da live, a gente pode até dar uma palavrinha sobre a federação do programa, que a gente está tentando criar aí para frente. Então, hoje, o crack, do vício, as suas consequências. Né, doutor Mário? A gente sabe que o crack vem da cocaína, como você sabe, vem da cocaína, mistura com bicarbonato de sódio, com éter, dilui em água quente. Quando esfria, ele vira aquela pasta. Aquela pasta que é fumada, aquela pedra. Né? Ele se solidifica, né? É uma coisa assim. Boa noite, gente. O crack ele é um subproduto da cocaína. A cocaína é folha de coca, né? E vários produtos juntos, produtos inclusive como gasolina, éter, e o processo químico faz aquilo refinar. Aí o que acontece? Eles pegam aquela pasta básica de cocaína, né? E através do processo químico misturado com bicarbonato de sódio ou amônia, né? Colocam numa água e esquentam aquilo, põe fogo, né? Quando chega mais ou menos em 100 graus centígrados, ele próprio se separa, o líquido do sólido, né? Então eles pegam o sólido, deixa secar e corta e fazem a pedra, né? Então, assim, antes de haver a purificação da cocaína que se faz o crack, né? E por que inventaram isso? Porque fica mais barato. Porque a cocaína, ela é um produto tido como caro no mercado da droga, né? Ela é um produto que antigamente se dizia que a cocaína cheirada, né, era um produto para gente rico, para viciado rico, ou até para quem usava como meio recreativo, né? Por isso inventaram o crack. O crack ele surgiu mais ou menos nos anos 80, nos Estados Unidos, né? E nos anos 90 ele chegou aqui no Brasil. Essas datas que a gente tem são as datas que a população começou a sentir o problema com a droga, né? Os efeitos da droga. Provavelmente já deve ter chegado antes, né? Ele chegou, na verdade, o crack como uma opção para popularizar a cocaína, né? Então, como eu disse, o crack ele é uma mistura de cocaína em pó, ainda não purificada, né? Dissolvida em água, mais bicarbonato de sódio ou amônia, ele é aquecido, né? Depois que atinge 100 graus centígrados, o líquido se separa do sólido, esse sólido é seco e corta-se as pedrinhas. Quando vai se fumar, porque a grande diferença entre cocaína e crack é que a cocaína ela é cheirada e o crack ele é fumado, né? Então, o que acontece? Quando o sujeito vai fumar, ele fuma normalmente em cachimbos improvisados, em latinhas, e na hora que ele vai fumar, ela estala, ela emite alguns barulhos. Por isso que se chama crack, né? E é assim a história do crack, de como ele surgiu, e como ele é feito, e como ele é
como ele é utilizado, né? Existem usuários, por exemplo, né, que a gente ouve sempre essas histórias dentro de clínica, que ele prefere usar o crack, mas às vezes ele não consegue comprar o crack, porque às vezes ele não encontra, ele compra cocaína e ele mesmo faz esse processo, que eles chamam de tombar, né? Aí eu tombei a farinha, né, eles usam esses termos. Eu tombei a farinha e fiz a pedra. Eles põem mesmo numa colher, colocam água, colocam amoníaco, bicarbonato de sódio, esquenta, quando aquilo ferve, eles tiram, deixam secar e fumam, né? Esse é o crack tradicional, e o crack tem uma história bastante complicada, porque ele faz um efeito muito forte, enorme, muito grande, né? É uma droga psicotrópica extremamente poderosa, uma das mais que existe, digamos assim, né? E aí o negócio ficou feio. No Brasil já é considerado uma epidemia e é um problema sério. O doutor Juliano pode falar um pouco mais para nós sobre isso. Boa noite, Samuel. Boa noite, Mário. A todos aqueles também que estão nos ouvindo, que nos estão vendo nesse momento tão importante, né, dessa troca de experiência, desse momento em que a gente lida com isso, trabalha com isso, conhece isso profundamente, e precisamos, então, trocar essas ideias para que haja, então, um melhor conhecimento, né, que, de fato, o crack proporciona na vida do ser humano. Essas colocações históricas que o Mário fez, também o processo de formação do crack, existe uma coisa que é fundamental que fique esclarecida, é que a cocaína é uma substância que não tem condições de se tornar volátil. Então, é justamente isso, essas misturas que são feitas com a cocaína é para que ela se torne volátil. Ela se tornando volátil, então ela tem um poder de ação muito mais rápido do que o pó da cocaína. O metabolismo orgânico com o pó da cocaína se demora muito mais a fazer efeito no cérebro do que ela sendo volátil. Então, na realidade, né, o que é que acontece? Quando a pessoa fuma a pedra do crack, há uma absorção rápida pelo cérebro, né, da substância que está inserida dentro dela. Isso traz uma sensação de prazer muito grande. Há uma liberação de um neurotransmissor chamado dopamina no cérebro, que é como se fosse um turbilhão de comunicação intracerebral que provoca, então, uma sensação de prazer muito grande. As pessoas que experimentam o crack, né, elas são impulsionadas a usar outras vezes, porque essa sensação de prazer, né, escraviza o organismo, porque existe uma marca dentro do cérebro, no centro, uma tatuagem, ela crava ali a sensação daquele uso muito intenso da cocaína fumada, que é o crack. Certo? Então, as pessoas ficam, o organismo ele é impelido, ele é, vamos dizer assim, impulsionado, a palavra certa seria impulsionado a fazer uso repetidas vezes. Então, as pessoas começam, então, há uma modificação do metabolismo do cérebro e a pessoa, então, começa a perder a realidade externa. Então, com a perda dessa realidade externa, o cérebro funciona só no sentido de usar o crack. É por isso que a gente não entende que pessoas que fazem uso de crack chegam a jogar as telhas de dentro de casa para fora para poder vender a telha, o vaso sanitário. Isso tudo para poder atender essa compulsividade que é provocada por essa substância. Evidentemente que o crack, por ter esse potencial, né, de alterar esse metabolismo cerebral de uma forma grave, ele é uma droga que leva à morte em um espaço de tempo muito mais curto do que as demais drogas. Verdade. Né? Então, um usuário de crack, por exemplo, que começou a usar o crack aos 14, 15 anos de idade, dificilmente ele passa aos 36 anos de idade.
Existe uma pesquisa que fala que a média é de 5 anos, né, de usuário, do primeiro uso até 5 anos para frente, aproximadamente, ou direto ou indiretamente vem a óbito. E esses pacientes, eles precisam ter um cuidado, né? Assim, profissionais qualificados que possam, então, entender todo esse metabolismo orgânico que o crack produz nos organismos dos seres humanos. Daí, então, os estudos recentes têm mostrado, né, nós temos conseguido quebrar paradigmas, dizendo que o crack não tem, a pessoa não consegue mais se libertar dele, isso é um engodo, isso não é uma verdade. Existe tratamento, existe controle, né? Existem medicações que a gente realiza para poder, então, tentar suavizar o processo de abstinência, que é muito grave também no crack, né? Então, todas essas coisas, hoje, a gente tem ferramentas que podemos, então, utilizá-las para minimizar o sofrimento desses pacientes que fazem a opção do uso pelo crack. Só para elucidar um pouco mais. Quando o sujeito fuma, né, o crack, ele enche o pulmão somente de cocaína. Aquilo vai para o cérebro, entre 10 e 15 segundos já chegou no cérebro. 10 e 15 segundos. E o efeito só dura no máximo 5 minutos. Aí ele tem que ficar repetindo compulsivamente. Porque o nível, como o doutor Urânio falou, da dopamina, né, que é o neurotransmissor do prazer, digamos assim, a dopamina é o hormônio do prazer, né, ele aumenta de uma maneira exagerada. Nós, normalmente, temos o maior pico de prazer que nós temos, digamos assim, seria num ato sexual que é liberado uma quantidade X de dopamina, né? Quando você usa o crack, essa quantidade X pode até chegar a 1000 vezes por cento a mais. 800 vezes por cento a mais, 900 vezes por cento a mais, até 1000 vezes por cento. Então, o sujeito que usa crack, ele fica completamente dominado por ele, por causa desse neurotransmissor que registra um prazer muito grande. E essa conclusão vem disso. Outra coisa que é extremamente salutar e a gente comentar aqui, né, é a questão da transformação orgânica na presença da substância. Exatamente. Né? E quando a pessoa faz o uso de uma substância dessa, o organismo reconhece que aquela substância não faz parte da sua fisiologia, do seu modus operandi. Então, há uma transformação de cuidado do organismo para um segundo ataque dessa substância. Então, quando a pessoa faz o uso pela segunda vez, já não tem mais aquela sensação que teve da primeira vez. Que é justamente o desenvolvimento do que nós chamamos de tolerância. Então, ele tem que usar mais vezes, mais concentrado, em busca do sentimento daquele primeiro prazer. Verdade. Né? Então, isso aí ele vai usando uma quantidade tão absurda que chega a um determinado momento que ele não usa mais nem para ter prazer, exatamente, e sim para minimizar as dores causadas pela transformação orgânica do uso da substância. Exatamente. Então, isso é importantíssimo que as pessoas entendam. Eu tenho pacientes na clínica da vida, né, que lá, no período inicial de 10, 15 dias de tratamento, chegam às vezes a ter surtos psicóticos com a retirada da substância. Porque quando você tira a substância, o que é que acontece? Aquele metabolismo orgânico, ele vai pedir, ele vai querer a substância, né? Vai fazer falta naquele metabolismo. Então, nós precisamos cuidar desse paciente nesse momento, para que ele não tenha náuseas, para que ele não tenha vômitos, para que ele não tenha dores lombares, para que ele não tenha também um ataque cardíaco, porque a gente sabe que as microartérias são inflamadas pela substância, certo? Há um processo inflamatório no endotélio das artérias, provocando, então, às vezes, até uma doença cardíaca mais grave. Então, todos esses cuidados são pertinentes nesse período da abstinência. E aí, então, quando o organismo começa a voltar a funcionar fora do padrão da substância, né, que estava sendo usada,
ou seja, quando ele volta à normalidade, então você começa a fazer as abordagens de convencimento, né, do mal que ele estava fazendo à sua estrutura orgânica. Então, esse é um caminho terapêutico muito interessante que nós utilizamos lá na Clínica Alphaville. Exatamente. E nós temos assim, um resultado muito bom com isso lá. Então, se trata primeiro medicamentosamente para poder retirar o efeito ou reduzir o efeito da abstinência. Quando se reduz, quando ele se estabiliza, ele entra com uma terapia mesmo. Exatamente. A terapia propriamente dita psicológica. Isso. Exatamente nesse momento você vai ter o chamado rapport, né? O rapport, né? Com uma mente que está dentro de um processo de pensamento normal. Né? Quando ele chega, ele diz que ele está escravizado, ele está enclausurado, ele só pensa naquilo, ele só quer aquele prazer, o organismo dele só funciona em cima disso. Então, se você vai fazer uma abordagem nesse momento, né, os resultados não são bons. Tem que esperar primeiro passar toda essa fase, por isso que o tratamento é longo, certo? Passar toda essa fase, limpar o organismo, para depois então começar a fazer as abordagens de convencimento. E é tão complicado assim, doutora, por conta que é uma carga tão forte de prazer mesmo, entre aspas, é uma carga tão forte de prazer que ele proporciona. Falou, trabalho, larga a esposa, não procura mais para nada, ou seja, só foca na droga. Existe a definição de dependência química sempre diz que a substância psicoativa, ela muda a estrutura do sistema nervoso central. E aí o que acontece? A pessoa começa a pensar de uma forma diferente, por quê? Porque mais nada faz sentido, a não ser o uso da substância, porque aquilo está sendo extremamente prazeroso para ela. Então, mais nada faz sentido, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente usa normalmente uma técnica que já existe há muitos anos, que é uma técnica chamada de 12 passos, que é uma literatura específica. Então, no primeiro passo, a pessoa admite que usa e que precisa parar com aquilo, e dentro do mesmo primeiro passo, a pessoa admite que tem que mudar a sua forma de pensar. Por quê? Porque se ela não mudar, aí nós já vamos entrar com o rapport, né? Se ela não mudar a forma de pensar, ela vai ficar presa sempre ali no prazer exagerado que aquela droga está passando para ela, está proporcionando para ela. Porque o sujeito que usa crack, por exemplo, ele tem uma sensação de poder muito grande, né? A autoestima dele sobe muito, né? Ele sente muita excitação psicológica, física também. Ele fica extremamente hiperativo, ele sofre muito de insônia, ou seja, ele acha que ele não está perdendo tempo porque ele não precisa dormir, né? Ele fica com muita euforia, né? E sente prazer. Só que chega uma hora que essa droga, ela começa a dar determinados problemas, né? Ali nas ligações sinápticas, principalmente que envolvem a dopamina, e aí essas ligações começam a dar um certo probleminha, porque vai existir uma quantidade muito grande de dopamina ali dentro, né? E nós não temos condições, nós temos um limite de prazer, um limite de dopamina, né? E aí o que acontece? Ele entra numa situação de paranoia. Numa situação de psicose. E é quando ele começa a perceber que a droga está fazendo mal. Mas até chegar, sim. O interessante também é que essas transformações, elas não só são fisiológicas, elas são orgânicas também. Mas se você pegar o cérebro de uma pessoa normal, num exame de ressonância magnética, né, você vai ver a forma, a distribuição das cores do raio da substância que mapeou o cérebro, e você pega então o cérebro de uma pessoa que já faz uso de cocaína ou do próprio crack em 2, 3 anos, você já vai ver a arquitetura do cérebro totalmente modificada. Porque o que acontece é o seguinte, a célula nervosa é como se fosse um polvo, ou aquele bicho do mar, né? Então, ela tem tentáculos, e essas células se comunicam entre si através desses tentáculos. Entre um tentáculo e outro existe um espaço que nós chamamos de sinapse.
Então, quando há um estímulo de prazer, a dopamina cai nessa sinapse, nesse espaço entre as células, e ela então é captada pela outra célula através dos receptores. Quando cai muita dopamina, enche os receptores e a célula que jogou a dopamina lá, ela começa a absorver o que sobrou na sinapse, certo? Então, se ela começa a absorver muita dopamina, ela começa a modificar a sua estrutura orgânica, né? Ela começa a cansar. É como se fosse exatamente um músculo de uma pessoa que vai começar a fazer exercício, certo? Ele pega um peso de 1 quilo, aí começa a fazer exercício. Daqui a pouco, o quilo não está resolvendo mais. Tem que pegar um de 2 quilos, então o músculo vai hipertrofiando. Então a célula vai modificando a sua estrutura arquitetônica. Então, o uso da substância, né, não só modifica fisiologicamente o organismo, como também promove alterações orgânicas. Por isso que a gente diz o seguinte, né, na abstinência nós temos 2 tipos de abstinência. A abstinência psicológica, que ela sempre vem um pouco depois, que é com a irritabilidade, com a ansiedade, com comportamento inadequado, e a abstinência orgânica. Essas transformações orgânicas que existiram promovem, né, sintomas que aí o médico tem que fazer o diagnóstico de qual o sintoma que ela está sentindo e medicar para minimizar esses sintomas, certo? Então, se as pessoas tivessem ideia das transformações orgânicas que uma droga como o crack provoca, jamais usariam. Porque nós precisamos ter amor próprio, nós precisamos ter uma vida saudável, né? As pessoas que fazem uso dessas substâncias não se atentam, né, para o mal que está fazendo a si próprio. Existe o prazer? Existe o prazer. O prazer é uma coisa que faz parte da vida do ser humano, mas não um prazer patológico desse que vem modificar e matar as pessoas numa fase de vida ainda de muita produtividade. Então, eu me preocupo muito com isso, né, Samuel, Mário, como médico, né, porque eu vejo jovens de 22 anos, 23 anos de idade chegando na clínica e tendo, né, surtos psicóticos que nos deixam assim estarrecidos. Como é que a pessoa se permite a fazer isso consigo próprio? Doutor, isso é uma falta de amor próprio, eu não tenho dúvida disso. Então, no momento que ele está em uso, que ele vende a telha de casa, vende um bujão de gás, só para poder usar sem controle, como o doutor Mário falou também, o senhor, sem controle, que ele perde a capacidade dele de raciocinar o certo e o errado. Esse é o momento da família requerer uma internação para ele, porque ele é animado, ele não tem a capacidade mental dele intacta ou apta para poder decidir para ele o que era melhor para ele, o que é melhor para ele naquele momento. É por isso que existe a internação involuntária. Exatamente. É muito difícil, né? Existe pessoas que chegam a hora, fazem uma reflexão profunda e dizem assim, eu não aguento mais isso, eu quero me tratar. Existem esses seres humanos. Existe. Mas isso aí já está num processo de sofrimento muito grande, né? O ideal é que a gente faça uma abordagem antes que ele chegue nessa situação. E, normalmente, quando ele está com a compulsividade do uso, só intervindo, porque ele perde a realidade externa, né? O pensamento dele é exclusivo, né, para proteger a doença, para poder, então, fazer o uso inconsequentemente da droga. Ou seja, a mente dele se blinda para nada externo entrar. Exatamente. Só ficar drogas. naquele mundo dele, Só o crack. Tem umas pesquisas, as pesquisas mais recentes dizem assim, que o usuário de crack, ele leva mais ou menos, isso é média, né? Tem gente que demora muito mais tempo, tem gente que demora menos, né? Mas assim, em média, são 3 anos e meio para ele achar que ele precisa parar. Só que se ele estiver usando crack toda semana, repetidamente, numa situação extremamente compulsiva, ele vai ter sérios problemas psicológicos, sérios problemas psiquiátricos, né? Por que o usuário de crack é chamado de nóia? Por causa da quantidade de princípios paranoicos que ele começa a ter. Por isso ele é chamado de nóia, né? Ele tem um sentimento persecutório muito grande.
Ele vê bicho em tudo quanto é lugar, ele acha que todo mundo está perseguindo. A polícia vai pegar ele. Que a polícia vai pegar ele. Mas isso é a droga que faz. Às vezes ele percebe rápido e às vezes não. Então ele leva, em média, 3 anos e meio para começar a pensar na necessidade de ter um tratamento ou não. É extremamente fundamental que a família intervenha, que a família intervenha, que a família providencie uma internação, providencie um tratamento, porque existe tratamento. Eu, particularmente, diria, eu acho que vocês também, né, que todos nós trabalhamos com isso, é até mais fácil fazer um tratamento para um usuário de crack do que para um alcoolista. Tá? Porque um alcoolista, ele demora 15, 20 anos para entender que ele é alcoolista. Ele tem uma quantidade de negação dentro dele muito grande. Ele sempre acha que ele pode parar, por vários sentidos, né? Agora, o usuário de crack, não. O usuário de crack, por exemplo, se ele tiver um uso contínuo, ele consegue emagrecer até 10 quilos por mês. Dentro de um mês, ele perde 10 quilos, 8 quilos, 10 quilos. Então, logo ele percebe que ele precisa do tratamento. Só que, às vezes, ele está numa condição, porque ele entra num mundinho completamente egocêntrico, né? Ele só pensa nele e na droga dele. Por isso ele rouba, mente, maltrata as pessoas, às vezes chega ao homicídio, às vezes chega à prostituição, para poder garantir a droga dele, né? Ele é até tão prepotente, né, que ele diz assim, na hora que eu quiser parar, eu paro. Eu paro. Eu não preciso de ajuda para parar. Isso é um grande engano. É um grande engano. E a família ainda fica entrando nessas observações dele, né, sempre olhando como se, não, amanhã resolve, depois resolve, a situação só se complicando. Há uma necessidade imperiosa, né, para que peçam ajuda a profissionais que saibam lidar com isso. Porque, olha, o problema do crack no Brasil já é uma epidemia. O Brasil é o país que mais usuário de crack no mundo. Né? Já que é uma epidemia, já que está com essa complexidade toda, como é que seria o local para fazer esse tratamento, Giovanni? Veja bem, né? Porque é uma coisa totalmente diferente de uma doença normal. É uma doença que envolve a psicose do ser humano, do indivíduo, e até a fisiologia dele mesmo. Como o Dr. Mário falou, tem risco de um infarto, tem risco de um AVC também, e tanto risco que tem contra a saúde. Então, como é que seria esse local? Porque se a gente vai para uma emergência, o paciente tem surto dentro da emergência, ninguém vai ficar com ele na emergência. Ou tem que dopar ele para ele dormir ali naquele período, ou se ele continuar em surto, não consegue ficar. Porque a emergência não é um local preparado. Se for para um sanatório, que não existe mais hoje, graças a Deus, não existe mais um sanatório, os que existem ainda são poucos, mas se for para um sanatório, não. Em 2004. Nós temos uma clínica em Maceió, a Clínica Água da Vida, que já passaram por lá mais de 1.000 jovens. Né? A maioria das vezes passam alcoolistas, né? Usuários de cannabis, da maconha, mas o crack, uma preocupação maior, né? E um cuidado maior de tratar desses pacientes. A gente sabe que existem as fases da dependência, a gente sabe que existe modelos de tratamento, o tratamento ambulatorial, o day hospital e o tratamento em comunidade terapêutica e clínica involuntária. Certamente. Eu não consigo, assim, hoje com a experiência que nós temos, né, um usuário de crack abusivo de crack mesmo, aquele que está com a doença bem sedimentada, a estrutura de tratamento dele é uma clínica involuntária. Porque o que é que acontece? Se ele está num espaço, né, que eu preciso usar a droga.
né, que sustente ele para passar essas fases. E ainda tem os picos de fissura. Exatamente. Os picos de fissura do crack são enormes. Não sustenta. Não sustenta. Entendeu? Por isso que eu não consigo enxergar, eu respeito, né, todas esses conselhos, os conselhos de assistentes sociais, os conselhos de psicólogos, que são totalmente contra. Eu vejo às vezes na televisão, né, algumas autoridades falando na questão do internamento involuntário, criticando, né, mas eu sempre mostro o exemplo da Amy Winehouse, né, que com 22 anos de idade era uma cantora linda, maravilhosa. Aos 27 anos de idade, ela estava dentro de um caixão. Então, se ela tivesse recebido um tratamento involuntário, se a família tivesse decidido pelo tratamento involuntário, possivelmente ela não teria morrido, certo? E isso acontece com muitos seres humanos. Então, eu, como médico, acho uma irresponsabilidade aqueles que não têm experiência em lidar com pacientes usuários de substâncias psicoativas, de fazer determinadas colocações em redes nacionais, né, criticando o internamento involuntário. Certo? Porque a questão da cessear a liberdade do ser humano, essas coisas todas. Mas ele está preso, ele perdeu a liberdade dele. Psicologicamente ele já está preso. Ele já está preso ali no uso da droga. Nós vamos intervir para ele voltar a ter a liberdade dele. É um pensamento totalmente contraditório de pessoas que vivem no mundo do achismo, certo? Não estuda, não procura ver, né, quais as consequências, o que é que acontece, como é que a pessoa pensa, e aí começa a tecer, vamos dizer, observações, né, opiniões, sem ter conhecimento de causa para fazer isso, né? Então, muitos jovens, muitas famílias demoram muito a decidir pelo tratamento. Uma família, quando sabe que o filho está usando uma droga grave, uma droga como essa, demanda 7 anos, em média. A nossa responsabilidade aqui, num momento desse, é tentar reduzir esse tempo. Porque você vai pegar o paciente muito menos alterado, né, se você conseguir, então, abordar ele com mais rapidez possível. Isso que nós estamos passando. Prejudicado, né? Psicologicamente, vem muito menos prejudicado, é claro. Isso que nós estamos passando aqui são informações científicas. Informações de gente que trabalha com isso há muito tempo. Eu, doutor Urano, doutor Samuel, eles são proprietários de clínicas. Então, nós precisamos desestigmatizar essa questão. Uma família, por exemplo, que tem um usuário de droga dentro da família, tem que tomar cuidado com o moralismo, tem que tomar cuidado com o medo de ser estigmatizado ou de alguém apontar e perceber que está perdendo o filho e tem que ajudar o filho. Né? Essa coisa que existe, né? Todo esse preconceito que existe em cima da droga, em cima do crack, principalmente, em cima do tratamento involuntário. Às vezes até do tratamento voluntário tem preconceito. A família não gosta de dizer o meu filho está internado numa clínica para dependência química. Né? Muitas famílias mentem, muitas famílias inventam outras coisas. Quando o sujeito desaparece da sociedade, né, está internado, a família inventa qualquer desculpa. Né? Mas a gente precisa dar um jeito de acabar com isso. Porque a droga, ela existe, ela já está em situação de epidemia e não vai melhorar. Não vai melhorar, ela sempre vai piorar. Sempre vai existir uma droga pior. E vai acontecer, já está acontecendo. É que ainda não está no topo do auge do uso como o crack está. Mas existem várias outras já por aí, que são extremamente perigosas, talvez até mais, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque sai na rua, qualquer cidade do Brasil, sai na rua. Toda cidade do Brasil tem uma cracolândiazinha. Todas. Sempre tem um ponto, um local, onde está assim de gente usando droga, principalmente o crack. E é algo que não tem fim, né? Mas tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. Tem resultado, tá? E eu acho que, como o doutor Urano estava falando, né? Essas autoridades precisam realmente pensar com mais seriedade sobre isso e ouvir ter um pouquinho mais de disposição, né? Para ouvir quem está trabalhando com isso. Eu acho que só juntos é que nós vamos conseguir chegar num interesse
comum, que é o interesse de fazer o quê? De fazer o sujeito parar de usar droga. Salvar a vida, né, Mário? Salvar as vidas. Né? Do jeito que vai, vai só acabando. Porque assim tá complicado. Doutor Mário, doutor Urânio, dona Mirtes aqui, online, ela fez uma pergunta. Como são os picos de fissura para o usuário de crack? Como é a fissura? A fissura é com a ausência da substância, né? Como existe um registro daquele prazer no centro de recompensa cerebral, aí o que é que acontece? O centro de recompensa cerebral vai informar que precisa da substância para poder atender aquele prazer que foi. Porque o nosso organismo, ele é impulsionado ao prazer. Porque o prazer, ele é quem perpetua a espécie humana, né? Que é o alimento, o sexo, são essas coisas que perpetuam a espécie humana. Então, o que é que acontece? Aí dá como se fosse um choque no cérebro, a pessoa, então, ela começa a ter uma linha de pensamento fixo em busca da substância. Então, isso chama-se fissura. Isso. Existem estudos também que dizem, né, dona Mirtes, existem estudos que dizem, por exemplo, que a síndrome da abstinência da cocaína em si, tanto da cheirada quanto da fumada, ela é mais light, ela é mais leve, só que a fissura é pesada, né? Então, por exemplo, o sujeito que está fazendo um tratamento, quanto mais tempo ele passar em tratamento, quando ele sair, ele vai estar muito mais, ele vai estar melhor com essa questão da fissura, porque a fissura acontece, depois passa um tempo, digamos assim, ele tem uma fissura uma vez por semana. Digamos assim, inicialmente. 2 vezes por semana inicialmente, depois 1 vez por semana, depois 1 vez cada 2 semanas, depois 1 vez por mês, depois 1 vez cada 2 meses. Quanto mais tempo ele passa sem a substância, tomando a medicação, fazendo terapia e fazendo o cérebro pensar de uma forma diferente, eu não quero mais usar isso, eu não posso mais usar isso, né? Ele vai mudando essa estrutura, porque esse neurotransmissores, essa dopamina hormonal que existe, ela funciona também muito melhor conforme a gente pensa. Porque quando ele usa uma droga, essa dopamina aumenta de uma forma artificial. Só que quando ele não está usando nenhuma droga, ela funciona conforme dentro de um todo. Não é assim, doutor Urânio? Exatamente. É como eu me sinto, como eu ajo, né? Por exemplo, se eu tenho vontade de comer uma pizza, quando eu penso nisso, a dopamina já começa a mexer, já começa a elevar, né? Mas isso é natural, isso é normal do ser humano. Agora, quando ele coloca uma droga, ela se eleva porque essa droga foi colocada ali artificialmente, ela aumentou artificialmente essa dopamina, né? A fissura vai ser por conta disso. Mário, E vai haver os espaços que isso vai diminuindo. Até que chegar uma hora que o sujeito não tem mais a fissura, porque a fissura também passa, tá? Normalmente, né, existem estudos, né, que dizem assim, o sujeito ficar super bem, dizer, não tenho mais fissura, nem lembro mais que usei, não consigo mais me lembrar né? São 5 anos, mais ou menos. Depois de 5 anos. Mas para isso ele tem que fazer as terapias, fazer o tratamento primeiro, tomar a medicação, frequentar as salas, criar um novo hábito de vida para ele, mudar completamente o hábito de vida dele, né? E é totalmente possível isso. E algumas pessoas aqui, doutora, não sei quanto é que você vai dizer, algumas pessoas têm dificuldade em entender a diferença de fissura e abstinência. A fissura, a abstinência são as consequências, né, da retirada da droga do organismo. Então, veja bem, quando você tem seu organismo que ele é saudável, você nunca usou droga, aí você começa a usar droga, então começa a existir uma alteração orgânica, porque aquilo é uma substância que não é reconhecida pelo organismo. Há toda uma modificação orgânica e psicológica, certo? Com o uso da substância. Quando você tira a droga, o que é que acontece? Aí o organismo vai voltar ao processo inicial antes do uso da droga. Então, essa passagem para a normalidade provoca sintomas. Então, esses sintomas são chamados abstinência. A fissura, não. A fissura é a vontade, né?
um mecanismo dentro do cérebro que impulsiona o ser humano ao uso. É isso que nós chamamos exatamente naquele momento. Então, os sintomas da retirada é a abstinência. E a vontade de usar de novo é a fissura. Basicamente, seria isso, a grosso modo. A gente pode também, assim, para ilustrar melhor, o sujeito está usando crack nesse momento. Ele parou de usar agora. Ele entrou na fissura. Aí tem que usar de novo. Aí parou de usar, entrou na fissura, tem que usar de novo. Isso acontece de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos no processo do uso. Mas se ele teve uma mania de perseguição, já é abstinência. Não, espera aí. Não. Aí o que acontece? Ele está nessa fissura. Aí ele parou. Chega uma hora, o sujeito que usa crack, chega uma hora que ele fisicamente não aguenta mais. Ele só para na hora que ele está extremamente cansado, não está conseguindo mais respirar, ou porque não tem mais dinheiro mesmo para comprar, não está conseguindo mais andar, está muito cansado, está 4, 5 dias sem dormir. Aí ele para. Aí ele acaba caindo, por exemplo, no sono. Na hora que ele acorda, ele está no processo de abstinência. Ele está depressivo, principalmente depressivo, bastante isolado, se sentindo extremamente mal, mas o corpo está pedindo a droga ainda. Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar o corpo pedindo o tempo todo aquilo. Quando ele não consegue mais aguentar aquilo, ele está no processo de fissura de novo. Quando ele entra dentro da clínica, que ele tem a medicação e que ele tem as terapias todos os dias, ele consegue passar por isso tranquilamente. 4, 5, 6 dias depois que ele está lá dentro, ele muda completamente. Ele consegue dormir, ele consegue comer. É ou não é? A dificuldade é o começo. Exatamente, é só o começo. Isso tanto para homem quanto para mulher. E quanto para um jovem, um adolescente também. Agora, evidentemente, né, que todo ser humano tem a sua individualidade. Por isso que a abordagem tem que ter essa consciência. Tem que ser o médico estuda justamente para isso, porque se tudo fosse igual, né, mas a grande complexidade da dependência química está justamente aí. Diferente. Porque a droga faz uma alteração do pensamento. E o pensamento está no mundo abstrato. Então, para que você consiga voltar com ele, estabilizar, certo? Sem a presença da droga, tudo isso é muito complexo. E cada ser humano tem a sua individualidade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para mandar um abraço para a dona Mirtz, né? Ela é uma pessoa do nosso conhecimento, da nossa amizade, e também dizer para ela que nós sabemos, né, que esse relacionamento com a dependência química, né, carece muito, né, de uma união, de uma participação de todos, porque a gente precisa não só desestigmatizar a dependência química, como também ajudar famílias que ainda estão enclausuradas, com um problema enorme dentro de casa e não têm a iniciativa nem a coragem de partir para o enfrentamento. E nós estamos aqui, eu sempre digo a todas as mães que nos procuram, as famílias que nos procuram, que a partir do momento que ela nos procura, o problema não é mais dela, é nosso, certo? Então a gente está comprometido com isso e a gente tem, assim, muita vontade de disseminar o máximo possível as informações para que a gente, então, possa encurtar aquele tempo de 7 anos. É por isso que eu lhe parabenizo, senhor, por essa iniciativa, né? Não é fácil sair de Maceió para vir aqui para Caruaru, para esse momento, assim, no meio da semana, mas eu sempre me disponho a fazer isso por conta, né, da necessidade da informação, porque quando a pessoa tem informação, usa o seu livre-arbítrio com mais propriedade, né? Eu sempre digo que um jovem muitas vezes entra para usar droga porque não sabe nada do que vai acontecer com ele. Aí se mete com uma coisa prazerosa, isso é a coisa melhor do mundo. Então é uma covardia muito grande, porque ele não tem conhecimento, não é usar o livre-arbítrio, é seguir uma sequência, né, irreparável na vida dele. Então, quando se tem o conhecimento, se a pessoa quiser partir para usar droga, está sabendo as consequências do que o uso vai provocar para ele. Exatamente. E sabe o que é um caminho sem volta, né? Daqui que se consiga uma volta, tem que ter a ajuda de alguém. E assim, como foi fizeram também uma pergunta, volta totalmente a ser o que era antes, depois de um uso contínuo de crack? Olha, veja bem o seguinte,
eu digo sempre o seguinte, né? As lesões provocadas pelas substâncias psicoativas, elas não voltam mais à normalidade, certo? Agora nós temos uma mãe maravilhosa, que é a natureza, né? Então, o que é que acontece? O nosso cérebro começa a utilizar outras partes que estão saudáveis ainda, certo? Para poder suprir e trazer essas pessoas para voltar à normalidade. Ele se adapta, né? Ele se adapta. Ele se adapta. Então, veja bem o seguinte, né? Essa é a minha preocupação. Quanto mais tempo usa, quanto mais usa, mais lesão ele tem. Então, pode chegar um momento que não volte mais à normalidade. É quando o paciente psicotiza e não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É por isso que é muito importante uma internação involuntária. É isso, É muito, muito importante, porque é complicado. Eu acho que muita gente, principalmente os familiares, né, de usuários e tal, deve conhecer alguém. Nossa, aquele sujeito lá usou tanta droga que agora ficou louco e não voltou mais. Isso acontece muito. Muito, muito. E cada sujeito, ele tem a sua individualidade e cada droga, cada tipo de droga também tem a sua individualidade. A concentração, onde foi feita. Exatamente. Né? Você veja a cannabis, por exemplo. Só numa planta de cannabis você tem 3 tipos de maconha, 3 ou 4 tipos de maconha. A da flor, da folha, a do talo. Então, é muito complexo. É muito complexo. Veja bem, também a fabricação dessa droga, né? Porque tem, por exemplo, no crack, tem pessoas que chegam a colocar pó de vidro de lâmpada fluorescente, né? Que pode provoca... mármore, pode tudo. Dizem aí que colocam até querosene também. Então, são coisas que fogem, né? Porque você, quando está diante de um paciente para tratá-lo, você... Se ele adoeceu devido a alguma coisa, se é a mesma coisa, a gente tem como reparar, né? Como reparar. Mas quando a gente não sabe de onde é que está vindo essa demanda, a gente tem que tatear para poder chegar lá. Fica mais difícil, né, doutora? Fica mais difícil. E eu queria agradecer, doutora, ao senhor, por ter se desprendido lá de Maceió, da Árvore da Vida, ter parado tudo lá, ter corrido para cá hoje, para estar com a gente. O nosso agradecimento. Tanto o Grupo Novo Encontro quanto a Árvore da Vida sempre foi parceiro e a gente vai continuar sempre nessa parceria. E foi ótimo ter o senhor aqui. É bom que a gente consiga elucidar melhor. É uma pessoa que tem uma experiência vasta também, né? Desde 2004, sendo um estudioso da dependência química. A gente que está iniciando agora, há 3 anos aí, a gente está tateando, a gente tem que se chegar junto a pessoas mesmo como o senhor, que já está no mercado há um tempo e que já está estudando há um tempo também, que já tem esse know-how, para a gente poder junto formar um juízo de valor para o tratamento, de como é o tratamento, como se trata daqui para frente. Porque especuladores têm demais, como o senhor falou, né? A ponte fala desse jeito, outra ponte fala desse outro jeito. Mas ninguém sabe na prática mesmo como é uma fissura gigante de um paciente, quando ele vem psicotizando, não é totalmente complicado, dentro de um ambiente fechado ali a clínica, o que é que você tem que fazer, qual é a abordagem, para onde se levar, isso tudo é muito complicado. Né? É por isso que eu acho de uma importância fundamental a constituição da federação, né? Para que então a gente alinhe todas as ações. Para mim isso é fundamental, né? Que a gente possa então alinhar todas as nossas ações para que a própria sociedade reconheça o nosso trabalho. Aproveitando, tem 2 donos de clínica assistindo aqui o vídeo, um de São Paulo e um do Rio Grande do Sul. Aproveitando também para a gente poder deixar a nossa deixa, né, que a gente vai voltar a fomentar sobre a nossa federação, né, para a gente poder começar de novo de onde paramos, para poder ter um avanço. Agora eu acho que a gente tem que, né, já avançar com a questão documental, né, para que possa então constituir essa federação, para que a gente tenha representatividade a nível de Congresso Nacional, a nível de conselhos, né? Para que a gente possa ser visto de que nós estamos fazendo um trabalho sério, né? E aqueles que não fazem um trabalho sério não vai conseguir ser inserido acompanhar um grau de responsabilidade desse tipo. Que ótimo. E também eu queria agradecer a doutor Mário. Doutor Mário, como várias pessoas comentaram aqui,
pedindo para o senhor não ir embora. Hoje é a nossa última live que a gente está fazendo com o Dr. Mário. E fica o nosso agradecimento a ele por esse tempo na clínica, todo esse trabalho e esforço. E vários comentários chegou aqui dizendo: Dr. Mário não vai embora, fique mais um tempo. Dr. Mário, vai embora não. E o Grupo Novo Encontro deixa o nosso agradecimento ao senhor por esse tempo. Estamos juntos sempre. Estamos juntos sempre, sim. Quando a gente tiver alguma dúvida, se prepare, quem vai ligar para nós para saber como é. Não se preocupa. Eu tenho problemas particulares, eu sou de São Paulo e eu preciso voltar. Né? E depois ainda vou ver o que eu vou resolver com a minha vida profissional nesse sentido. Mas agradeço muito você, né, por ter me convidado para vir trabalhar aqui. Agradeço também muito o doutor Urânio, que de vez em quando faço algum trabalho lá na clínica dele, né? E a todas as pessoas que mandaram aí o meu carinho, meu muito obrigado. Quem tem o meu WhatsApp, quem tem o meu Facebook, fique à vontade. Eu trabalho com isso, eu gosto de trabalhar com isso. E isso é a única coisa que eu sei fazer. E procuro fazer cada vez melhor. Fiquem sempre à vontade para me procurar quando vocês precisarem ou quando vocês quiserem. Muito obrigado a vocês. Só trabalha com isso quem ama, né, doutora? Só trabalha quem ama. Não adianta entrar no meio se não gostar, se não tiver aquele amor para pegar um cara sujo, usando crack na rua, chega lá e tem que dar um banho, tem que arrumar, tem que conversar, tem que tentar estabilizar ele, sem conter, sem amarrar, sem que... dar uma injeção, uma medicação forte, tentar primeiro conversar com ele inteiramente, para ele poder ceder, não é ceder para a gente e a gente evoluir com ele depois. A doença, gente, a doença da dependência química, ela é uma doença física, mental e espiritual. A parte física da doença é a compulsão. A parte mental da doença é a obsessão, o jeito de pensar que se transforma tanto que chega nas patologias, na paranoia, na psicose, né? E a parte espiritual é o egocentrismo. A parte espiritual é exatamente a pessoa voltar a ser do bem, voltar para a sociedade. E isso, esse tripé, né? É difícil, porque a gente tem que trabalhar esses três juntos. Eles têm que trabalhar esses três juntos. Se vocês pararem para pensar, a vida inteira, até a vida do Criador da vida, é um tripé. É verdade. Fica o nosso agradecimento a todos que assistimos. Na próxima segunda-feira, até a próxima segunda-feira, a gente está informando o novo tema de outra live que vai ter. Se Deus quiser, vai ter o mesmo sucesso que teve essa, profissionais tão capacitados. E como o Dr. Mário e o Dr. Urânio também. Então, fica o nosso agradecimento, um grande abraço a todos, a equipe que nos apoiou, a todos que nos assistiram, o Anderson Ferrari, lá de São Paulo, lá, o nosso amigo José Anderson também, que acompanhou, comentou, falou, aqui junto conosco, Geraldo, que é o diretor da clínica Recovery, a clínica feminina aqui, em Agristina, está aqui conosco também, Rafael, que é diretor da clínica Terceiro Passo, também aqui em Agristina. Todos que estamos juntos e, se Deus quiser, até segunda-feira. Um abraço. Boa noite, gente. Boa noite.